Hoje estou episódio 3, estamos aqui com o Sérgio Veloso, que para mim é das referências maiores na área da nutrição em Portugal. Eu conheci-o primeiro, como quase todos os portugueses, seguindo o blog Fat New World, depois a fazer formações com ele, depois a ser consultado online por ele, que foi também importante para mim para retirar mais algum conhecimento. E hoje em dia tenho o link do teu artigo da whey função renal, quase, aqui no telefone, para sempre que um aluno, até pode ser médico, etc., me fala dos problemas da proteína para a função renal, eu envio sempre para ele ler. Portanto, muito obrigado por teres aceito o convite. Episódio 3, e vamos então começar. O Einstein disse um dia que no meio da confusão encontro a simplicidade. E a minha pergunta é: como é que nós, neste mundo carregado de informação, podemos encontrar e identificar o que é má ciência? Bem, antes de mais quero agradecer obviamente o teu convite para estar aqui neste podcast, ou neste novo projeto. Bom, como identificar má ciência? Bem, isso de facto é um problema hoje em dia, principalmente com esta disseminação das redes sociais, que obviamente tem um lado positivo, mas também tem um lado muito negativo, precisamente essa má informação que vai sendo veiculada por pessoas que, apesar de terem uma grande massa crítica à volta delas, não têm os fundamentos, digamos assim, do ponto de vista científico, que lhe permitam fazer algumas alegações. Obviamente também há alguns interesses acrescidos, mas isso não está obviamente aqui em causa. Não é fácil fazer essa filtragem. Acho que nunca como hoje foi importante ter um sentido crítico no que toca à área da nutrição, aquela que me toca mais em particular, mas no exercício também certamente será semelhante. Informação fidedigna, infelizmente, vai depender, ou seja, para aqueles que não têm acesso ou não sabem filtrar a informação onde ela é publicada, portanto, nas revistas da especialidade, nos journals, que todos os dias são publicados dezenas de artigos sobre determinadas áreas. Mesmo nós às vezes temos dificuldade em acompanhar tantas publicações que vão surgindo. É mesmo tentar encontrar algumas referências, portanto algumas pessoas que possam no fundo tentar simplificar essa mesma informação e trazê-la para o público, mas nunca perdendo aquilo que é o espírito crítico. Ou seja, não acreditar de forma cega, mas sempre duvidar. Sim, isso é um papel que fazes bem, acho que todos na nossa área seguem. Acaba por ser esse um dos o teu papel, sim, simplificar a informação. Mas sempre tentando dar uma perspectiva mais objetiva possível, ou mais... Obviamente que a opinião toda a gente tem, e é importante que uma pessoa tenha opinião. É um bocadinho cobardia também hoje em dia não dar uma opinião sobre determinados temas, com tanta disparidade e tantas opiniões dissonantes sobre determinadas áreas que são importantes até por questões de saúde, mas tentar de certa medida que as pessoas tirem as suas próprias conclusões dentro daquilo que é possível, da informação que existe e que está disponível para todos. Ok. O antigo fundador e presidente do Departamento de Nutrição de Harvard afirmou uma vez que uma caloria é uma caloria, venha ela da carne ou do whisky, disse ele. Demasiadas calorias serão sempre demasiadas calorias. Fala-me um bocadinho desta afirmação, tendo em conta que as respostas hormonais aos hidratos, à proteína, à gordura são diferentes. Portanto, fala-me um bocadinho sobre isto. Do ponto de vista físico, do ponto de vista termodinâmico, de facto uma caloria é uma caloria. E de facto no que toca ao ganho de peso, o fator mais importante é o sustento energético, ponto aí, não há de facto volta a dar. Agora, obviamente que há calorias e calorias nesse sentido em particular, ou seja, dependendo também daquilo que são os objetivos, necessidades de cada um, aí obviamente que não podemos comparar as calorias provenientes do whisky daquelas que vêm de alimentos da sua forma natural. Eu provavelmente estaria a fazer essa afirmação do ponto de vista termodinâmico e temos de lhe dar a razão. Agora, extrapolando para outras questões, nomeadamente questões a nível de saúde, a parte nutricional e em particular quando falamos na área desportiva em termos de objetivos, claro que tudo isto vai um pouco para além das quilocalorias, vai também um pouco para a parte da partição dos macronutrientes e da forma como eles vão distribuindo ao longo do dia e das próprias características individuais de cada um. E aí, de facto, uma quilocaloria não é só uma quilocaloria, apesar de, do ponto de vista termodinâmico, do ganho de peso, do ganho de massa gorda, de facto aí podemos afirmar que sim. Ok. Um autor de mais de 400 artigos, de seu nome Timothy Noakes, ele disse uma afirmação, e por isso é que eu aguardei aqui, porque gostei. Disse que 50% daquilo que sabemos está errado.
O problema é que não sabemos quais são os 50% que estão errados. E agora o que eu te ia perguntar era, diz-me 3 ou 4 coisas na nutrição hoje em dia, nos nossos hábitos alimentares, que são absolutamente irrefutáveis. Irrefutáveis, em que sentido? Ou seja, irrefutavelmente maus? Irrefutavelmente, então diz-me 2 irrefutavelmente bons e 2 irrefutavelmente maus. Aí, quer dizer, irrefutavelmente maus, de facto, tem muito a ver com a nossa dependência atualmente para os alimentos processados. E se eu pudesse encontrar, não diria uma solução, mas uma mudança alimentar da qual a maior parte das pessoas podiam beneficiar de forma bastante significativa, seria a retirada de tudo o que são alimentos processados da alimentação. Independentemente depois do tipo de dieta que escolhem, do tipo de estratégia que optam, a retirada dos alimentos processados já exclui grande parte dos principais fatores prejudiciais que nós temos hoje em dia na alimentação. Esse, na minha opinião, é de facto o fator mais importante. Depois tem a ver com questões a nível do estilo de vida, não tanto a nível da alimentação, mas essencialmente a nível do estilo de vida. O nosso estilo de vida é muito corrido, pouco tempo para fazer refeições, para preparar essas mesmas refeições, má higiene de sono, cargas alostáticas, portanto stress muito elevado nos indivíduos ao longo do dia a dia, o próprio sedentarismo, obviamente. Portanto, são questões transversais que vão muito para além da parte da alimentação, que também têm de ser consideradas quando avaliamos o indivíduo como um todo, e isso é a única estratégia que faz de facto sentido. Agora, coisas boas que nós temos na alimentação. Isso já é uma pergunta mais difícil. Já é mais difícil. De facto, eu acho que nós cá em Portugal até... Nós vamos chegar lá, então. Passa. Até achas que temos relativamente a nossa chamada dieta mediterrânea, que é relativamente... Acho que nós cá, em Portugal, até acabamos por ter bons hábitos alimentares numa perspectiva mais generalista. Depois temos muito boa comida também. Temos, obviamente, coisas menos positivas, como é óbvio. Mas os nossos hábitos mais primários, digamos assim, não são assim tão maus como isso. É relativamente fácil comer bem em Portugal, se uma pessoa quiser realmente. O que não acontece, por exemplo, noutros países, vais tirar o ao lado da Espanha e não é todo assim. Tive sempre essas dificuldades. Sérgio, eu cresci profissionalmente sempre a ouvir, sempre que falávamos de performance, numa tríade, que era nutrição, treino e descanso. Depois, quando fui aprofundando o conhecimento e a formação de CrossFit, essa pirâmide, essa teoria hierárquica da performance do atleta já mudou um bocadinho. A base, e o que é mais importante, é a nutrição, depois a parte metabólica, ginástica, carga externa, etc. Portanto, aqui a base, nós damos um ênfase muito grande à nutrição. A minha pergunta é, um treino de CrossFit tem um volume e uma intensidade, grande parte das nossas sessões, muito maiores que um treino convencional. E a pergunta que eu tenho para ti é, se acompanhas alguém, atleta de CrossFit, quais são as tuas principais preocupações para um atleta com tamanho de intensidade e tamanho de volume de treino? De facto, sim, mais do que um até, e as características do CrossFit têm algumas particularidades que são importantes ter em atenção, nomeadamente relacionadas com esse mesmo volume de treino extremamente elevado, que por vezes acontece com treinos bidiários com bastante frequência, e que é importante ter em consideração não só do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista macronutricional, principalmente no que toca ao aporte de nutrientes energéticos e hidratos de carbono, que muitas vezes, infelizmente, no caso do CrossFit, estão em carência, provavelmente devido a uma colagem relativamente grande do CrossFit aos movimentos mais paleo e mais low carb, que do ponto de vista de performance muitas vezes compromete um pouco o próprio atleta. De facto, tem sentido isso quando eu consigo promover um ajuste, portanto um aumento, mas de acordo com aquilo que são as relativas necessidades do atleta, conseguimos ter melhorias de performance bastante significativas. Porque, de facto, não é essa fácil. Melhoria, mesmo uma pessoa que quer competir ou quer só utilizar, não, mas vamos falar de competição, quer competir ou quer ter um nível alto de performance, mas também quer fazer essa junção com composição corporal. É impossível aumentar essa performance com uma dieta low carb? Pergunta difícil, porque depende sempre muito das características individuais do indivíduo. Agora, se me perguntares se eu quiser comparar, na maior parte das pessoas, uma dieta low carb com uma dieta, eu vou chamar normoglucídica, não vou chamar mais rica em hidratos de carbono, ou seja, com os hidratos de carbono ajustados àquilo que são as necessidades, esta terá sempre a vantagem. Na performance. No que toca ao treino de intensidade, como é o CrossFit, um treino de alta intensidade, intermitente, como nós podemos chamar,
de facto são os hidratos de carbono de substrato preferencial e é aí que nós conseguimos jogar para melhorar a própria performance. E no que toca à questão da composição corporal, não é, ou seja, não devemos nunca fazer a associação com uma dieta mais rica de hidratos de carbono está associada a pior composição corporal. É uma questão de ajuste. O excesso sim, mas se nós conseguimos encontrar aqui um ponto de equilíbrio, nós conseguimos obter as duas coisas ao mesmo tempo. Okay? Se bem que também é importante estarmos conscientes de uma coisa: composição corporal e performance nem sempre estão lado a lado. Se nós compararmos, por exemplo, um atleta de fisiculturismo cujo objetivo é subir ao palco na melhor forma possível, ele está longe de estar no seu ponto de melhor performance. Aliás, ele tem uma performance completamente comprometida. Mas o trabalho dele também não é performance. A performance dele é outro indicador, sim. Não é? Que é a composição corporal. Isso para ele é a performance. No caso do CrossFit já é diferente. Então há aqui um ponto de equilíbrio que nós temos de encontrar, onde possivelmente não é possível atingir determinados níveis de massa gorda sem comprometer essa mesma performance. Portanto, aqui temos de encontrar este ponto de equilíbrio. A frase de 2017 para mim foi uma dita, eu li no Charles Poliquin, em alguns artigos deles, e ele diz que um conceito bastante até que me agradou, que nós devemos merecer os nossos hidratos. Então ele diz algo do género: se não tens Spanish skin na barriga, tu não mereces os teus hidratos. Ou seja, se a tua linha alva não está à mostra, tu não mereces os teus hidratos. Segundo ele, a maioria da população pode beneficiar de uma dieta cetogénica ali 3 ou 4 semanas, em que vai haver grandes melhorias no perfil metabólico, colesterol, diminuição de inflamação, etc. A primeira pergunta sobre isto é: ok, a maior parte da população tem porcentagem de massa gorda superior ao que deveria ter, não é? Grande parte. Faz uma dieta cetogénica durante 4 semanas. E depois? Para começar, a dieta cetogénica de 4 semanas é um conceito difícil de enquadrar, porque, para começar, tu dificilmente entras em cetose antes dos teus primeiros 10, 15 dias de dieta. Okay. Como é verdade, durante essas 4 semanas, se tiveres duas... Entraste tem que ser sempre abaixo de 50 gramas diárias. E esse período de entrada em cetose é um período muito crítico, que é extremamente catabólico e que há uma perda de massa muscular muito elevada. Portanto, para entrar numa dieta cetogénica ou para o fazer, ou atingir esse nível de restrição a hidratos de carbono e conseguir tirar os potenciais benefícios da cetose, são necessários períodos bem mais prolongados do que essas 4 semanas. Portanto, isso será relativamente pouco. Agora, contra a afirmação do Charles Poliquin, ele é um bocadinho radical no que toca a esse tipo de afirmações. Eu não concordo que seja assim, se bem que, tendo em conta que grande parte da população de facto tem excesso de peso, é resistente à insulina e é sedentário, o consumo de hidratos de carbono está muito acima daquilo que é as suas necessidades. Okay? Mas aí não falamos de uma restrição de hidratos de carbono, fazemos sim de uma adequação àquilo que são as necessidades. Restrição, por definição, será sempre uma diminuição daquilo que são as tuas necessidades, não é? As necessidades estão sobreestimadas, provavelmente. E no que toca aos atletas já é um pouco diferente, e muitas vezes no CrossFit nós encontramos o contrário, ou seja, uma subestimação, um subconsumo daquilo que são as necessidades reais de um atleta. Mas para a maior parte das pessoas não me choca, eu não diria o extremo da dieta cetogénica, mas que para a maior parte das pessoas de facto seja mais uma dieta mais adequada, com maior restrição que aquilo que é o convencional. Okay. Sérgio, diz-me uma coisa, com certeza que já acompanhaste pessoas com dietas low carb durante muito tempo. Anos, não é? Diz-me alguém que está nesse processo, que tem uma dieta low carb há muito tempo, alguma suplementação que ela deva fazer para suprimir carências que essa própria dieta possa ter? A dieta low carb não é uma dieta que vá provocar nenhum tipo de carência por si. Atenção, pode ser uma dieta extremamente completa, extremamente rica do ponto de vista nutricional e micronutricional. A questão aqui tem a ver com a energia, ponto, não tem a ver com mais nada. Nos hidratos de carbono não há nada exclusivo que nós não consigamos obter através ou de outras fontes de hidratos de carbono, porque nas dietas low carb cabe sempre os vegetais, cabe fruta, cabe uma série de alimentos dentro deste padrão. Mas não há nenhum suplemento que nós possamos achar completamente essencial nesse contexto, desde que a dieta esteja equilibrada e ajustada. Depois vai ser muito depender daquilo que é os próprios efeitos ou o próprio impacto metabólico que esse tem na pessoa. Porque muitas vezes encontramos, quando a restrição é demasiado severa e a atividade física é bastante intensa, encontramos alguns desequilíbrios hormonais decorrentes desse déficit energético, nomeadamente uma diminuição da testosterona livre, um aumento do estradiol, um aumento do cortisol. Mas tudo isto são alterações devido à adaptação metabólica que é necessário fazer para lidar com essa situação de privação, porque no fundo, se o indivíduo se priva
nutrientes energéticos, o nosso organismo vai arranjar maneiras de se defender, okay? E essa defesa passa em grande parte também por algumas alterações hormonais como adaptativas. Okay. Há bocadinho falámos do stress. Hoje em dia cada vez estamos mais sujeitos a diferentes formas de stress. Trabalho, filhos e pescar, horários, trânsito, etc. Mas depois ainda vamos treinar. Ainda acrescentamos stress ao treino, ao nosso sistema. Um treino como o nosso então produz níveis de stress grandes. Eu não acredito que a solução não seja não treinar. Não é? De todo, não é? Mas quais são as estratégias que nós podemos utilizar para diminuir os níveis de stress com que nos deparamos? Isso tem a ver com a própria... Principalmente no stress. O stress de facto é algo complexo porque passa muito por uma espécie de filtragem emocional e de percepção do próprio indivíduo. E acaba por ser subjetivo a cada um. Também um pouco, obviamente, que o treino é um stress, ponto, mas é aquilo que nós chamamos de um eu stress, ou seja, um stress que pode gerar adaptações positivas desde que o indivíduo esteja resiliente, ou seja, seja capaz de lidar com esse stress no sentido de criar essas mesmas adaptações e se tornar mais forte, obviamente, para conseguir lidar com elas. Claro que, tendo em conta as vidas atualmente, não é? O stress é mais um fator a somar a tal carga alostática, que no fundo é a soma de todos os fatores de stress que o indivíduo está imposto. O treino obviamente tem de ser ajustado a isso. Vamos imaginar uma situação como aquela que tu falaste, não é? Um indivíduo que acorda, vai levar os filhos à escola, depois tem um trabalho estressante, não tem tempo sequer para comer, vai buscá-los ao final do dia e depois ainda vai treinar. O tipo de esforço que ele consegue estar. Percebes? Alguém que me treina às 8 da noite, vai sair da boxe às 9, Sim. refeição pós-treino, vai jantar, tomar banho, vai ainda muito acelerada, não é? Portanto, vai dormir tarde, vai ter dificuldades em dormir. Como é que podemos minimizar? Tentar jogar um pouco com a intensidade e com o volume do próprio treino, ou seja, ter os picos de intensidade, mas no final ter um período maior para relaxamento. A própria nutrição intra-treino também ajuda a diminuir o impacto que a atividade física tem a nível do cortisol. Que nutrição intra-treino? Só há um fator que pode influenciar de forma bastante positiva o aumento do cortisol decorrente do exercício físico, que é um aumento normal, que é a ingestão de hidratos de carbono intra-treino. Quantidades moderadas, não estamos a falar de uma quantidade particularmente elevada. De que forma? Por exemplo, na forma líquida, juntando a água que se bebe durante o treino, um pouco de maltodextrina ou algo do género. Okay. Cerca de 20 a 40 gramas parece suficiente para ter esse efeito. Okay? Um efeito até bastante robusto a esse. Estamos a falar agora também um bocadinho do sono. Aquilo era em inglês, portanto não sei dizer se era bem citrato de magnésio, mas era poliquino. Sim. Recomendava, diz que utiliza e que para ele é uma mais-valia. Magnésio 30 minutos antes de dormir. Achas que isso é uma possibilidade? É uma possibilidade. De que forma? Quantas gramas? Cerca de 200 a 400 mg de magnésio, sob a forma de citrato, que tem mais a ver com a biodisponibilidade do que com outro fator. Okay. O citrato o magnésio funciona como uma espécie de relaxante. Ele atua inibindo uns canais excitatórios que nós temos no nosso cérebro, são canais glutamatéricos, os DN-aspartato, para dizer este nome. E ao bloquear esses canais excitatórios vai promover uma sinalização cerebral de acalmia, digamos assim, ansiolítica. E de facto em algumas pessoas o magnésio pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, mas outras têm um efeito paradoxal, tal como tem, por exemplo, com a melatonina. Sentem noites mais agitadas, começam a sonhar mais e acordam cansados de manhã. Portanto, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas pode ser uma estratégia. Agora ia fugir um bocadinho disto. Tendo em conta que sou PT, tenho muitos alunos, um ou outro que toma medicação para o colesterol. E queria falar um bocadinho aqui da medicina anti-aging, que veio aí causar algumas dúvidas, pelo menos a mim causou. Onde se fala das estatinas e de um risco grande em que as estatinas podem vir a ter para a saúde. E o que eu gostava de te perguntar era se tem mesmo os efeitos secundários falados e sobretudo numa perspectiva custo-benefício para quem toma, se é uma mais-valia ou não. É uma pergunta difícil de responder. De facto, nós temos alguns trabalhos a sugerir alguma redução de risco cardiovascular com a toma das estatinas. É controverso se de facto tem a ver com a redução do colesterol, se tem a ver com o efeito anti-inflamatório que as estatinas também têm, que são reconhecidos. De facto, os efeitos secundários das estatinas são conhecidos e existem muito na literatura a esse respeito: o aumento do risco de diabetes,
eventualmente até doenças neurodegenerativas, mialgias associadas com um efeito secundário muito comum, perda de memória, etc. Tudo isto são fatores que são conhecidos. Tem a ver precisamente com esta diminuição da produção de colesterol, diminuição da produção de coenzima Q10, portanto uma série de efeitos metabólicos que as estatinas acabam por ter. É assim, na minha opinião... Entre custo-benefício? Depende da pessoa, mas infelizmente as estatinas são dadas em exagero, okay? Em pessoas que de facto provavelmente não necessitam delas. Será com uma reeducação alimentar, com treino? E por valores de colesterol que talvez não sejam assim tão problemáticos quanto isso, okay? E situações em que o risco ou que o benefício da toma das estatinas não se justifica pelos efeitos secundários a que elas poderão estar sujeitas no futuro. Na minha opinião, de facto, sim. Okay? As estatinas estão a ser sobreprescritas na maior parte dos casos. Agora, em algumas pessoas com dislipidemias graves, eventualmente aí poderá fazer algum sentido, mas pronto, também não é aí que elas estão a ser usadas, infelizmente, na sua grande maioria. São das drogas, dos fármacos mais vendidos. Eu acho que devem estar para aí em segundo lugar, a seguir ao omeprazol, cá em Portugal. O omeprazol faz o quê? O omeprazol é um antiácido, acho que é mesmo o fármaco mais vendido cá em Portugal. Mais que o Cialis? Mais Cialis. Estou a brincar. É muito caro. Estou a brincar. Estou a brincar. Olha, Sérgio, há bocadinho falámos de que grande parte das pessoas que fazem uma dieta low carb está em restrição calórica e com os malefícios que isso traz em termos de transformação de T4 em T3, não é? E então, nesse tipo de pessoas que fazem essa dieta restritiva, faz sentido muita vez aquela refeição de lixo, cheat meal, etc., para dar um abanão nesse metabolismo. A minha pergunta era, cheat meal ou cheat day? Cheat meal, claro. Só uma refeição? Ok, aí pessoalmente depende da pessoa. Há várias estratégias que podes utilizar para além do cheat meal. Podes usar, por exemplo, uma estratégia, uma dieta de carb cycling ou de calorie shifting, ou seja, não fazeres uma restrição contínua. Dias de low carb e high carb? Exatamente. Ou então teres períodos de restrição contínuos com períodos mais curtos de aumento do aporte calórico e de hidratos de carbono. Portanto, isso vai depender muito das características individuais também de cada um. Às vezes a cheat meal facilita mais o processo de manutenção na dieta, um foco na dieta, não é? Portanto, para permitir haver ali alguma possibilidade também de socialização durante o processo e ter uma refeição um bocadinho mais longa. Ok. O ex-diretor-geral de saúde, que é o Francisco Jorge, não é? O grande cavalo de batalha dele foi o açúcar. Algumas medidas de saúde pública têm vindo a ser tomadas, isto é, ainda agora nos bares dos hospitais, cantinas, retirar as máquinas de vending, etc. Isto é uma medida, mas passa muito também a consciencialização e a educação das pessoas. A minha pergunta era, e veio um bocadinho de uma história que tu contaste, se não me engano, de atletas de natação que comiam umbilicaus. Não, tenho ideia que atletas de natação que tu fizeste um acompanhamento. Isso é bem possível. Que introduziste whey em miúdos de 15, 16 anos, em que os pais no final o que lhes davam era umbilicaus, era esse tipo de nutrição, e então o rendimento a partir do momento em que começaste a acompanhá-los subiu bastante, tanto no treino como na escola. Eu lembro-me de falar disso num curso, portanto, mesmo que não tenhas sido tu, diz que foste, está bem? Mas foste. O que eu queria saber era que hábitos ou que estratégias é que tu podes indicar aos pais para consumirem e também dessa forma inspirado pelo exemplo e levar os seus filhos, que hoje em dia estão sempre expostos a diferentes estímulos de nutrição mais apelativa para eles, não é? Estratégias é que um pai hoje em dia pode ter para uma dieta melhor para o seu filho? De facto não é muito fácil porque as crianças passam muito tempo fora de casa, portanto a minha estratégia é garantir que eles próprios são um exemplo, como tu estavas a dizer, ou seja, que em casa não haja espaço para esse tipo de coisas, porque elas já vão acontecer noutras situações e perceber que de facto aquilo é a exceção e não é a rotina. Portanto, é que em casa, no fundo, consigam ter eles próprios os melhores hábitos, porque as crianças aprendem por exemplo, não é para aquilo que se lhes dizem, não é? Portanto, aprendem copiando aquilo que os adultos acabam por fazer e é importante que eles próprios sejam essa mudança que querem para os seus filhos. Isso é de facto a única... Eu agora ia começar a entrar naqueles temas que criam muitos debates nas redes sociais, está bem?
Ia falar um bocadinho do leite. O leite tem um índice glicémico baixo, uma carga glicémica baixa, mas tem uma resposta insulinémica alta. Sim. É quase como um pão branco, pelo que eu li. E o que eu queria saber era da tua parte, eu acho que sei pelos artigos que vou lendo, mas queria que explicasses leite sim ou não e porquê. Assim, o leite de facto não nos traz nenhum benefício, digamos assim, do ponto de vista de saúde, nada que nós não conseguimos obter através de outros alimentos. De facto existe algumas questões associadas ao leite, nomeadamente a parte hormonal, a parte insulinémica, se bem que isso também será discutível, se nós tivéssemos mais tempo podemos falar um bocadinho sobre isso, mas que estão associadas podem indicar que para algumas pessoas pode não ser um alimento mais ajustado. Também há algumas questões associadas à própria possibilidade de potenciar reações autoimunes à própria proteína láctea. De facto existem essas evidências, são ainda algo ténues, portanto ainda falta ganharmos aqui alguma robustez quanto a essa informação que vai surgindo em publicações científicas, mas não é um... Deixa-me só interromper. Leite, iogurte, queijo, todas as formas de leite ou, por exemplo, queijo coalho? Sim, os laticínios no fundo, quer dizer, não há nada que sugira que o processamento do leite vá aliviar algumas questões, excepto a intolerância à lactose, mas essa é uma questão muito... Ou seja, é o menor dos problemas. Nós vemos nas nossas dietas queijo coalho à noite. Sim, sim. Eu não sou assim tão muito fundamentalista relativamente à questão dos laticínios. Acho que é possível incluí-los com alguma moderação, obviamente, num plano alimentar. Mas de facto, por algumas características funcionais da sua própria proteína, nomeadamente a caseína, a velocidade de digestão, etc., e não por mais nenhum tipo de benefício que eles possam apresentar em termos de alimentação. Quanto aos alimentos fermentados, os iogurtes são um pouco diferentes, porque a própria fermentação já altera, em certa medida, alguns dos constituintes, nomeadamente a parte hormonal que o leite acaba por poder, de certa forma, veicular. Portanto, já será, digamos tu assim... num plano teu, é um alimento que utilizas, o iogurte, por exemplo? Depende da pessoa. É. Se eu querer não usar, não utilizaria. Mas e se puderes, o que é que no mercado que há? Sim, preferência o iogurte e com o maior teor proteico possível. Marcas, fala-me só, não para fazer publicidade, mas para os consumidores perceber. Tipo os iogurtes gregos mais densos, como tens os Skir, hoje em dia também podem ser eventualmente uma solução. Mas o natural não... Preferência sempre o natural, claro. Não os adoçados, que são adoçados também com aspartame, penso eu. Ok. Agora virando um bocadinho para o glúten, tu no artigo teu dizes que nenhum ser humano neste planeta consegue digerir totalmente o glúten. Mas todos... Esta afirmação não é minha. Essa afirmação é do Alessio Passani, que é um gastroenterologista, o gastroenterologista mais conceituado no que toca ao estudo das sensibilidades ao glúten. Ok. Mas foi lá que eu li, pelo menos. Tendo em conta que nós não conseguimos digerir totalmente o glúten, a minha pergunta é, todos beneficiamos de uma dieta sem glúten ou só os celíacos é que beneficiam dela? Não são de todos só os celíacos, vamos pôr a questão ao contrário. Ninguém beneficia de uma dieta com glúten e muita gente beneficia de uma dieta sem glúten. Okay? E não são só os celíacos, que digamos que será a ponta do iceberg dos problemas associados ao consumo de trigo. Cada vez mais se tem falado das questões das sensibilidades ao glúten não celíacas e da própria alergia ao trigo, que reações completamente diferentes àquilo que está associado a estas sensibilidades ao glúten e que podem representar, segundo algumas estimativas, cerca de 10-15% da população. 10-15% da população ocidental não é algo que seja negligenciável, portanto, vou falar de muita gente que pode reagir ao glúten com alguma sintomática subclínica, tem apenas a ver com questões associadas à própria reação que o sistema imunitário tem à proteína do glúten. Okay? E muita gente poderá beneficiar em termos de saúde da sua retirada. Agora, não será toda a gente que terá esses benefícios, mas ninguém beneficia da sua introdução. Quem é que pode beneficiar então, segundo o que estávamos a falar há bocadinho, de uma dieta de jejum intermitente? Eu pessoalmente não vejo benefício nenhum no jejum intermitente, a não ser em pessoas que têm maior facilidade em aderir a um protocolo de restrição calórica dessa forma. Porque o resto, aquilo que a literatura me dá a entender, e de facto me dá a entender a palavra certa, porque é tudo um bocadinho ainda hoje em dia na interpretação e especulação, porque não existem resultados que sejam consistentes e robustos, é que os benefícios associados ao jejum estão os mesmos associados à restrição calórica.
Independentemente da forma como tu o consegues, a restrição calórica será aquilo que vai levar aos eventuais benefícios. Se a pessoa se conseguir manter a restrição calórica de forma mais fácil num protocolo de jejum intermitente. Mas não há jejum intermitente sem ser em restrição calórica, ou seja, até podes fazer um protocolo para um aumento de peso por jejum intermitente, ou seja, consumir aquele excesso que tens que consumir para ganhar massa muscular, mas só naquele tempo. Não acredito que isso faça traduzir em resultados, principalmente quando o objetivo é a composição corporal. E aí sou completamente desfavorável a esse tipo de intervenções e a minha experiência vai precisamente encontrar. Aliás, até existem os poucos estudos que estão publicados no protocolo de jejum intermitente, há alguns, exceto nos modelos 16-8, que são associados à atividade física também. 16-1-8 é alguma perda de massa muscular que, na minha opinião, considero exagerado. E estudos mais recentes, como um publicado ainda o ano passado, portanto 2017, no JAMA, no Journal of American Medical Association, a mostrar que não há qualquer tipo de benefício, nem prejuízo, na implementação de um jejum intermitente comparativamente a uma restrição calórica contínua a longo prazo. E de facto os estudos vão nesse sentido, ou seja, desde que a restrição calórica seja semelhante no que toca à perda de peso, não há diferença. Agora, no que toca à composição corporal, falta. Na minha opinião, o prejuízo a nível de massa muscular é demasiado grande. Para terminarmos, eu comecei a seguir muito Paulo e Kim, porque já há muitos anos, se calhar 6, 7 anos, quando nos focámos e fizemos a consulta online, tu recomendaste, disseste que era alguma bibliografia consistente e interessante para alguém da minha área. Eu queria que recomendasse um livro, um documentário ou alguém que fosse fiável para nós na nossa área seguirmos, aprendermos. Boa pergunta. É assim, livros. Sim. Diz-me um livro bom, por exemplo, que tu ultimamente tenhas lido, tenha sido interessante para ti, mas que seja acessível para alguém da nossa área que não tem a tua formação de base. Eu vou-te confessar uma coisa, eu nesta fase da minha vida estou de tal maneira imerso na parte profissional, no que toca às aulas e no que toca à própria consultoria e tudo isso que eu faço, que muito pouco tenho lido para além da parte científica, a parte de investigação científica. Então tenho ficado um pouco limitado no que toca ao conhecimento de novos autores que vão surgindo e que podem ter alguma informação também interessante. No que toca à minha área, há um livro que eu muitas vezes recomendo para pessoas que têm interesse em perceber um pouco mais de metabolismo, mas lá está, estamos a ver do ponto de vista mecanicista da coisa, que é um livro chamado Metabolic Regulation, que eu por acaso tenho ali, se quiserem mostrar até podem, que é aquele azul que está ali. É o terceiro do teu lado direito. Do lado direito. É um livro muito simples da forma como está escrito, não existe versão em português. Vamos colocar assim. Malta de CrossFit é muito inteligente e obviamente que lê inglês. Como é a prova, no final... Esse livro tem uma vantagem relativamente a muitos outros livros que são mais completos do ponto de vista científico, mas que têm uma menor integração. Ele enquadra o metabolismo em situações específicas, por exemplo, o metabolismo das alterações metabólicas a nível do exercício, a nível do jejum, portanto dá-nos é mais esses exemplos, mais fácil nessa situação. Eu tenho sempre um momento de professor Marcelo no final, por isso é que eu trouxe o livro, que é um livro que ainda não terminei, que estou a ler, mas já vai a mais de meio, que tento recomendar aos meus colegas que querem evoluir. Acho que é importante não lermos só sobre treino ou só sobre nutrição. Sem dúvida, isso é uma lacuna ultimamente devido ao excesso de trabalho e solicitação. Sim, acho que é importante. Este tem um transfer, entretanto, para nós como empreendedores também, não é? Porque não somos só treinadores, somos também donos de uma box, mas também muita qualidade a nível de treino, porque tem aqui muita coisa de Charles Poliquin, Chris Sommer, que é o treinador do Gymnastic Bodies. Portanto, este livro chama-se Tool of Titans, é do Tim Ferriss, portanto recomendo que quem quer evoluir um bocadinho, acho que vai tirar daqui muita coisa. Quem ainda não subscreveu, é pouco mais que analfabeto se não o fizer. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer que tenha sido para vocês também.